gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou bater um papo com vocês sobre coisas que têm acontecido aqui na Europa e sobre a minha vida. Esse vídeo vai ser um bate-papo entre amigas. Se você me segue no Instagram, provavelmente você viu meu último vídeo falando sobre kit de sobrevivência. Se você não me segue, a União Europeia meio que emitiu aí um anúncio recomendando para que todo mundo que mora na Europa fazer um kit de sobrevivência para 3 dias, para 72 horas. E aí eu vi essas informações, vi que todo mundo estava falando sobre isso e falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que vai acontecer? Porque assim, não sei vocês, mas eu gosto de assistir filmes sobre desastre natural, sobre guerra, sobre coisas que podem acontecer. E em todos esses filmes, sabe uma coisa que tem em comum? Os governos, os governantes, os poderosos, eles sempre sabem do que está acontecendo, do que vai acontecer, e eles só falam pra gente depois que já aconteceu. Então, quando a União Europeia lançou essa bomba, eu pensei, pô, tem alguma coisa acontecendo ou alguma coisa que vai acontecer e que a gente não faz ideia. Então, eu sou uma pessoa obediente, comecei a montar o meu kit de sobrevivência. E aí eu postei esse vídeo no meu Instagram e muita gente me perguntou o que a gente vai fazer, se a gente vai embora da Europa, se a gente tem algum plano, o que a gente está pensando sobre isso tudo. Então, vamos lá, se a gente vai embora ou não da Europa. Hoje, agora, particularmente, não tem nada acontecendo na Europa e não daria pra gente se mudar daqui pro Brasil assim, repetidamente, sem um planejamento financeiro, sem ter dinheiro, sem uma organização. Então, assim, mudar de país dá trabalho, custa, mesmo que seja para voltar pro Brasil, a gente vai precisar de um lugar para morar, e aí tem que alugar um apartamento, alguma coisa, aí tem que pagar depósito, aí tem que pagar o voo daqui pro Brasil, que não tá barato. Enfim, tem muitas coisas, sem falar que meu marido também não fala português, né? E aí, como que ele vai fazer para trabalhar? E também eu não tenho trabalho no Brasil. Então, assim, hoje, pra gente se mudar daqui da Irlanda pro Brasil, é uma coisa que tá fora de cogitação. Mas uma coisa que a gente sempre conversa é que, se alguma coisa acontecer, se a gente perceber, a gente vê, né, nos sinais que tem algo acontecendo ou algo que vai acontecer em relação à guerra, em relação a qualquer coisa do gênero, que não seja, por exemplo, um desastre natural, não tem como você saber o que vai acontecer, né? A gente já tem um plano, sim, de mudar, de ir embora daqui se qualquer coisa relacionada à guerra ou algo desse tipo acontecer. Obviamente que existem alguns sinais antes que antecedem, né, uma guerra ou qualquer coisa, e é óbvio que a gente vai ficar atento aos sinais, porque quando explode a primeira bomba, gente, não tem como sair. Todos os voos são cancelados, é impossível se mover. Depois que acontece, meu filho, você tem que ficar, não tem pra onde correr. Então, a gente tá atento às notícias, o que a gente tá fazendo no momento nós estamos atentos às notícias, prestando atenção, vendo as movimentações, a gente viu que existem alguns sinais que dá pra você perceber se uma guerra tá pronta a explodir. E por que eu tô falando de guerra, né? Porque tá rolando muitos conflitos aqui na Europa, vocês já sabem disso, e a Europa tá sempre envolvida em cenários assim, né? Todo mundo que estudou história sabe que qualquer coisa pode acontecer. Hoje, foi o que eu falei pra vocês, a gente não tem nenhum plano de voltar pro Brasil, tipo, imediatamente, ou tipo, daqui a um mês, nem nada disso. Talvez seria prudente a gente ir embora, não sei, sabe? Tem muita gente falando, volta logo pro Brasil e tal, não paga pra ver. Óbvio que a gente não quer pagar pra ver, mas foi tudo que eu falei com vocês. A gente precisa de todo um planejamento pra voltar pro Brasil, pra nos mudar. E agora, falando assim, hoje é impossível a gente fazer isso. Nesse momento das nossas vidas, a gente não tem esse plano. E aí, alguma coisa pode acontecer? Pode. E pode acontecer nada também. Então, pra gente não seria legal fazer isso. Confesso pra vocês que me dá um pouco de medo, até porque o nosso país não se envolve nisso, não se envolve em guerra, nem nada disso. O Brasil é neutro e também ninguém tem nenhum interesse, assim, sabe? Esses países maiores não têm esse interesse todo em relação ao nosso país. E isso me traz um sentimento de segurança em relação ao Brasil, de voltar ao Brasil, de ficar no Brasil se qualquer coisa acontecer. Então, estar aqui me dá medo. A Irlanda é um país neutro, é um país que não se envolve em guerras, mas a gente nunca pode prever o que vai ou não vai acontecer. Então, o sentimento, quando eu vi essa notícia, foi de medo, ansiedade, mas também foi de eu vou fazer aquilo que eles me falaram para fazer.
Vamos começar a montar o nosso kit. A gente tá montando aos poucos, porque tem muita coisa, são muitos itens que você precisa ter. Então, assim, é um dinheiro extra que a gente não tava esperando gastar. Então, a gente não tá gastando realmente dinheiro para fazer esse kit. A gente tá comprando aos poucos algumas comidas, lanterna, coisas que a gente não tem em casa. E também pegando coisas que a gente tem em casa para fazer isso e orando para que nada aconteça com a gente, né? Então, eu acho que é isso. O que eu tenho tentado colocar na minha cabeça tá tudo bem, vai dar tudo certo, não tem nada acontecendo. Isso é só uma precaução, porque muitas vezes a gente não se prepara para o pior e quando o pior acontece, a gente não sabe o que fazer. E quando eu falo de pior, eu falo até de catástrofes naturais, por exemplo. Se tiver um apagão aqui na Europa, se acontecer um furacão, um terremoto, qualquer coisa, é importante ter uma mochila dessa em casa, porque você pega e vai, sabe, pra onde tiver que ir, ou se você ficar sem comida, você tem uma mochila aí pra mantimentos. E muita gente tá me perguntando por que 72 horas e por que a União Europeia tá falando isso. Primeiro, porque eles estão falando isso, eu não faço ideia. E 72 horas eu acredito porque é o tempo que tem pra você ser resgatado, né? Então, é basicamente isso. Eu espero que vocês aí no Brasil estejam bem. Tá tudo bem por aqui, podem ficar tranquilos. E é isso, eu acho que a gente não tem muito controle do amanhã, o que a gente pode fazer é acompanhar as notícias e ver o que está acontecendo. Mas eu ainda assim me sinto segura na Europa, acreditando que nada vai acontecer. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, não sei porque é um tema meio profundo, né? Mas se inscreve no canal se você não é inscrito, curta esse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos!